Deixa eu falar um pouco sobre a interação de proteínas ligante. A interação proteína-ligante. Essa é uma imagem aqui interessante. E se você observar aqui esse bolso aqui, né, que se forma aqui, ó, nessa região proteica aqui, a gente vai chamar daqui a pouco de sítio de ligação. Então, o que vai ocorrer aqui? Olha só, um ligante interage com um sítio de ligação que é complementar a ele em tamanho, forma, carga e caráter hidrofílico ou hidrofóbico. Além disso, a interação é específica. Então, assim, olha, eu cheguei a chamar a atenção de vocês. Espero que eu não estou conseguindo colocar a canetinha aqui, acho que tem algum problema com a apresentação aqui do PowerPoint que eu comecei. Galera de TI, o que aconteceu? Vou desconectar aqui rápido. Tentar abrir de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esta aqui. Essa aqui, mas eu fiz algumas alterações e eu acho que não salvou. Deixa eu ver aqui. Eu vou passando aqui, gente, porque alguns slides eu até tirei para poder otimizar o tempo. Como não salvou aqui, mas alguns eu vou saltar, tá bom? Porque a gente não vai ter tempo de ver em detalhes tudo que a gente gostaria de ver. Não tem essa possibilidade, em função da carga horária, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu colocar a canetinha aqui para poder riscar. Ok. Então, olha só, nós discutimos que a estrutura tridimensional de uma proteína ela é essencial, fundamental para a atividade que ela vai desempenhar, vai exercer, né, no nosso organismo, a nível celular. E existem algumas regiões específicas dessas proteínas que a gente chama de sítio de ligação, exatamente onde o substrato, a molécula, por exemplo, ela pode interagir com a proteína. Agora, o que é curioso, interessante aqui, que esta proteína, por exemplo, ela possui uma superfície gigantesca. Claro, mantendo as proporções celulares, né? Ela possui uma superfície gigantesca, ela possui algumas regiões, como esta está ampliada aqui, que a gente chama de sítio de ligação. É onde o substrato, a molécula que vai interagir com ela, tá, vai se literalmente encaixar para que haja alguma reação química específica, tá? E esse sítio aqui, por que a gente discute tanto que uma proteína ela é extremamente específica? Porque, olha só, para uma molécula, por exemplo, aqui, ela estar presente nesse bolsão, nesse sítio de ligação, algumas características dela têm que ser específicas, e são várias, na verdade, né? Por exemplo, o tamanho tem que ser característico e proporcional, a forma, o tipo de carga, a gente sabe que essas moléculas podem apresentar regiões carregadas positivamente ou negativamente, grupos polares com características hidrofílicas, ou apolares com características hidrofóbicas. Então, são muitas variáveis, tá, para que uma molécula interaja nessa região aqui. Ela tem que satisfazer todos esses critérios. É por isso que uma proteína é altamente específica na sua atuação. Tá? Então, toda proteína ela tem esse sítio de ligação característico. Essa aqui tá, já discuti. Vamos lá. Deixa eu logo abrir a tela toda. Deixa eu falar um pouco agora sobre algumas interações reversíveis de uma proteína com ligante, que é justamente o caso das proteínas de ligação de oxigênio. Eu mencionei agora há pouco para vocês que tem vários outros tipos de atuação de proteínas que a gente não vai poder falar nesta aula. Eu vou dar mais ênfase para esta situação, que são as proteínas, né, que carregam oxigênio pelo nosso organismo. Ok? Por exemplo, a mioglobina e a hemoglobina talvez sejam as proteínas mais estudadas e melhor compreendidas. Então, foram uma das primeiras proteínas em que essa estrutura foi completamente elucidada e estudada, né, inclusive por difração de raio-x, que elas foram, né,
cristalizadas e daí por diante. Então, o oxigênio, no caso, ele vai se ligar a um grupo que nós chamamos de grupo prostético, que nesse caso é o M. Um grupo prostético, gente, é todo e qualquer grupo não proteico que faz parte da proteína, que a proteína necessita ali para auxiliar no seu processo, né, funcional. Então, a proteína, ela tem, como nós sabemos, ela é formada por aminoácidos, por cadeias polipeptídicas, só que apenas as cadeias laterais de aminoácidos não são suficientes para desempenhar determinada função. Então, a proteína ela acaba se ligando de maneira permanente a algumas moléculas, que neste caso aqui, que a gente vai discutir, vamos discutir daqui a pouco, a gente chama de grupo M, a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, essas moléculas orgânicas, elas se agregam às proteínas e vão auxiliá-la na sua função. A esses grupos, a gente chama de grupo prostético. Tá? Repetindo, é um grupo não proteico, que se liga covalentemente à proteína e que vai ajudá-la a desempenhar a sua função. Como eu estou mostrando aqui as globinas, que é um grupo de proteínas, principalmente pela mioglobina e a hemoglobina, são exemplos de proteínas que têm essa função de se ligar ao oxigênio e transportá-lo pelo nosso organismo, no caso da hemoglobina, principalmente através do sangue. Tá? Então, vamos lá. O que seria esse M? Então, o M, que é essa estrutura aqui ao lado, ó, consiste em uma estrutura orgânica complexa em anel, que é a protoporfirina. Protoporfirina 9, porque tem várias, né? Com átomo de ferro no estado ferroso, que é o íon ferroso, o íon ferro 2+. Essa figura aqui à direita, gente, ela pertence ao grupo das porfirinas. Uma molécula, é um grupo de compostos orgânicos que tem esse esqueleto estrutural aqui, ó, com esses 4 nitrogênios assim, apontados um para o outro no centro, e esse X é que diferencia uma de outra. Esses X são substituintes que aparecem aqui na molécula. Esse é o esqueleto básico da porfirina. E é aqui no meio, que vamos ver daqui a pouco, que o átomo de ferro vai se ligar com esses nitrogênios, né, formando 6 ligações de coordenação aqui, ó, no centro da porfirina, que é a imagem seguinte. Ó. Observe aqui no meio, ó, do M, o ferro conectado, tá? E está coordenado, são 6 ligações de coordenação, 4 com nitrogênio, tá? No mesmo plano, do jeito que está aqui, ó, na figura D aqui à direita. Ó. Então, as 4 ligações com nitrogênio, elas estão no mesmo plano. Aí o ferro vai ter 2 ligações perpendiculares ao plano, que é uma ligação para cima e a outra parte para baixo. Tá? Esta parte para baixo aqui, ela está conectada aqui à histidina, que é o aminoácido, cadeia lateral da histidina, de aminoácido, presente na proteína. E a parte de cima da ligação para cima é que vai se conectar ao oxigênio. Então, cada grupo M desse aqui se conecta a uma molécula de oxigênio. Essa habilidade que o organismo tem de se conectar desta forma ao oxigênio, ela foi fundamental para o processo evolutivo, né, dos organismos vivos, né, principalmente dos multicelulares mais complexos. Porque nós sabemos que o oxigênio ele tem baixa solubilidade em meio aquoso. Então, sozinho, ele não conseguiria solubilizar e difundir pelo sangue para todos os tecidos e células, como é importante no nosso organismo aeróbio, não é isso? Então, o oxigênio não conseguiria. Então, esse mecanismo de se ligar ao íon ferroso dentro da estrutura M, que faz parte de uma proteína, foi uma sacada do organismo a nível da evolução fundamental, né, para permitir que esse oxigênio possa ser transportado pelo sangue para todos os tecidos, né, e para todas as células do nosso organismo. Ok? Olha, no caso aqui, esse é um esquema de uma globina, né? As principais globinas dos mamíferos, né, dos animais, dos seres humanos, por exemplo, salvo engano, são 4. A hemoglobina, a mioglobina, a citoglobina e a neuroglobina. A citoglobina ela tem
ela não está ainda muito elucidado a sua função no organismo. A neuroglobina, ela tem função muito importante no cérebro, né, para impedir que falte oxigenação nessa região tão essencial do nosso organismo. E a mioglobina e a hemoglobina é a qual eu vou falar daqui a pouco, dando ênfase para cada uma delas. Tá? A gente vai iniciar com a mioglobina. Mas as quatro têm algo em comum, né? Elas são transportadoras de oxigênio no nosso organismo. A mioglobina, ela tem um único sítio de ligação para o oxigênio. É uma proteína relativamente simples, né? Ligada ao oxigênio. Ela é encontrada em quase todos os mamíferos, principalmente em tecidos musculares. É muito abundante nos mamíferos aquáticos, como focas e baleias. Neste caso específico desses mamíferos aquáticos, como nós sabemos, eles passam um período relativamente grande, né, submersos, eles acabam acumulando, né, essa hemoglobina nos músculos e não deixa de ser uma fonte de estocar oxigênio no organismo. Bom, consiste também em um único polipeptídeo de 153 resíduos de aminoácidos como molécula de M. Então, a mioglobina, ela é uma proteína relativamente simples, né, comparada a muitas outras que veremos depois, muito mais complexas. Por exemplo, a hemoglobina, ela é muito mais complexa, né, que a mioglobina. Então, no nosso caso, a mioglobina, ela se acumula e é responsável principalmente em levar esse oxigênio para os nossos músculos, ok? Então, ela possui apenas uma cadeia polipeptídica de apenas 153 aminoácidos. Ó, aqui em vermelho no centro aqui, ó, está o grupo M, e tal como nós sabemos, no centro aqui da molécula do grupo M, que é um grupo prostético, nós temos o ferro, né, que está conectado, ok? Aqui agora nós vamos ver, eu acho que talvez a mais estudada, né, que é a hemoglobina, que inclusive na aula anterior nós chegamos a falar um pouco sobre anemia falciforme e falamos alguma coisa sobre a hemoglobina no vídeo anterior, tá? Então, a hemoglobina é quase todo o oxigênio carregado pelo sangue total em animais está ligado à hemoglobina e é transportado por ela nos eritrócitos, né? Nós vamos lembrar que os eritrócitos são as células vermelhas, né, que nós conhecemos, e é exatamente nos eritrócitos que estão posicionadas as hemoglobinas, a proteína. Aí é interessante porque o ferro, quando ele se liga ao oxigênio, algumas de suas propriedades são modificadas, inclusive para nós visualmente a cor. É por isso que o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio oxigenado, ele tem um vermelho mais intenso, mais vívido. E o sangue venoso, que é aquele pobre em oxigênio, aquele que está retornando, né, para os pulmões, é um sangue mais escurecido, né, assim, um sangue de uma cor que tende para cor vinho. Então, isso está relacionado com o grau de oxidação do ferro ali. Bom, gente, olha, a hemoglobina, como você pode observar aqui na estrutura, ela possui 4 cadeias polipeptídicas, como já discutimos na aula anterior. Essa aqui é a sua estrutura quaternária, e cada cadeia polipeptídica tem um grupo M. Ou seja, uma proteína, que no caso é hemoglobina, ela pode se conectar a 4 moléculas de oxigênio, uma vez que ela possui 4 grupos M, e cada grupo M pode se conectar a uma molécula de oxigênio. Há alguma pergunta? Então vamos em frente. Essa parte aqui eu não vou discutir agora, foram os slides que eu mencionei agora há pouco para vocês, que eu tirei alguns que é para a gente poder avançar, senão vai terminar a disciplina de slide aqui de proteínas. Aí um tópico muito interessante e importante dentro desse contexto de proteínas é o estudo das enzimas, né? É importante, antes de mostrar aqui o texto, lembrar que as enzimas são essencialmente proteínas, com exceção de um pequeno grupo de RNAs que tem essa habilidade catalítica, né? Mas, de maneira geral, toda enzima é uma proteína.
Então, as enzimas são catalisadores eficazes e altamente específicos. Eu vou abrir aqui a tela logo, porque eu deixei assim com texto, que de alguma maneira fica como resumo aí para vocês depois darem uma lida e lembrar de algum aspecto da aula. Então, olha só, as enzimas são proteínas especializadas na catálise de reações biológicas, isso já é de nosso conhecimento, né? São nossos biocatalisadores, que eu já cheguei a comentar na aula anterior alguma coisa relacionada. Elas estão entre as biomoléculas mais notáveis, devido à sua extraordinária especificidade e poder catalítico. Aceleram uma reação em níveis tremendos. As velocidades catalisadas são tipicamente, olha só, de 10 a sexta a 10 elevado a 12ª, vezes mais rápidas que as não catalisadas. Então, é assim, é aquilo que eu discuti em outro momento. Uma das habilidades que os organismos vivos tiveram no processo evolutivo foi principalmente, a capacidade de replicação, que é fundamental para a evolução e para o desenvolvimento do organismo, né? E a outra foi a capacidade catalítica. Isso implica dizer que se nós, né, no processo evolutivo, não tivéssemos desenvolvido essa capacidade de catálise, como as enzimas assim o fazem, seria praticamente improvável o organismo evoluir como nós conhecemos hoje, né? Então, não tem como, assim, nenhum outro catalisador inorgânico ou sintético não chega nem próximo da habilidade, da capacidade, da velocidade com que uma enzima catalisa uma reação química, né? Então, é coisa assim, extraordinária mesmo a capacidade de uma enzima na catálise. Praticamente todas as reações que caracterizam o metabolismo celular são catalisadas por enzimas. As reações catalisadas por enzimas são estereoespecíficas, porque as enzimas são quirais. Então, isso aqui é bem interessante, né, para quem gosta da isomeria. Como as enzimas são quirais, então elas só vão permitir a interação com moléculas específicas. Você lembra, né? Se uma molécula, lá, um substrato no qual vai atuar numa enzima, é estereoespecífico, ou seja, se ele possui isomeria ótica, a molécula ela vai se apresentar em duas formas possíveis, que a gente chama de R e S, que seria o destrógeno e o levógeno, não é isso? Então, como a enzima ela é quiral, ela consegue reconhecer apenas um dos isômeros. Deu para entender? Então, ela vai reagir apenas com o R ou com o S. Então, isso é extraordinário, né, a nível de metabolismo celular. Como intervém nas reações químicas que sustentam a vida, a compreensão do seu funcionamento é importante em áreas como a investigação de patologias com origem em deficiências enzimáticas. Porque, assim, gente, olha, nós temos vários problemas aí a nível de saúde que estão relacionados com a deficiência ou mau funcionamento, né, de algumas enzimas no organismo. Podem provocar uma série de problemas. Então, é por isso que a investigação da atuação, do mecanismo delas, é fundamental na medicina. Por serem catalisadores eficientes, são aproveitadas para aplicações industriais, como na indústria farmacêutica ou na alimentar. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores, olha só, na maioria das reações bioquímicas. Baixam a energia de ativação necessária para que se dê uma reação química. Bom, como qualquer catalisador, e nós como alunos e professores de química, sabemos que o catalisador é um processo catalítico, evidentemente, ele atua reduzindo a energia de ativação do sistema. Então, assim, esse é um gráfico clássico que está associado a qualquer catalisador, né? Então, uma reação química, ela tende a ser mais lenta, tanto quanto maior é a sua energia de ativação. Quanto maior essa energia de ativação, mais lenta é a reação química. Então, o catalisador, quando nós dizemos que ele rebaixa essa energia, na prática, literalmente, ele não faz isso. O catalisador,
ele vai participar ativamente da reação química. Vocês viram isso em mecanismo de reações, né? Como é que o catalisador atua no processo das reações químicas. E nós vamos daqui a pouco ver alguns mecanismos e você vai poder recordar e compreender como é que um catalisador ele participa ativamente da reação e no final do processo ele fica completamente regenerado. Então, na prática, o que acontece? O catalisador em si, ele não reduz essa energia de ativação. Ele simplesmente encontra um caminho, uma alternativa de menor energia. Então, ele pega esse atalho, ele encontra uma proposta mais prática, mais fácil, de menor energia. É isso que realmente acontece. E quando você compara uma reação não catalisada com uma reação catalisada, tu vais observar que o catalisador ele encontrou um caminho com uma energia de ativação mais baixa. Tá? Então, a função das enzimas é baixar a energia de ativação de modo seletivo e, assim, aumentar a velocidade da reação necessária à sobrevivência da célula sem afetar o equilíbrio das reações. Ok? Ficou clara essa interação do catalisador? Essa ideia que eu citei de catalisador é válido para qualquer tipo de catalisador, inclusive para as enzimas, que são biocatalisadores. Então, essa é a ideia geral. O catalisador, ele participa, vamos ver daqui a pouco, ele influencia, ele interage com as substâncias químicas, ele modifica as substâncias químicas, no final, ele se reconstitui. Tá? Então, essa maneira de atuar de um catalisador é sempre procurando um caminho de menor energia. Dessa forma, acelerando a reação química. Bom, aqui nós temos um mecanismo ainda bem genérico, daqui a pouco nós veremos um específico, tá? De como o processo ocorre, a atuação, né, das enzimas no processo. Então, nós temos aqui, por exemplo, assim, uma estrutura cíclica. Aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, nós temos aqui um substrato bem conhecido, que é a sacarose, que, inclusive, será o tema da nossa aula de daqui a pouco, quando vamos iniciar carboidratos, tá bom? Então, a sacarose é um disacarídeo formado por duas unidades aqui, ó, frutose e glicose. Então, o que vai acontecer? Nesse esquema aqui, é o esquema de uma enzima, que é a sacarase. É a enzima responsável por promover a quebra, a ruptura e a separação em dois monossacarídeos, tá certo? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Esta molécula, que nesse caso é a sacarose, que é um substrato, ela vai interagir com a enzima em uma região chamada de sítio ativo, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a partir do momento que a sacarose interage com essa região específica da enzima, que é o sítio ativo, tá? Haverá a formação desse complexo que a gente chama de enzima substrato. Depois, o que acontece? Dentro desse sítio ativo, haverá o rompimento desta ligação, que depois veremos o mecanismo, e, finalmente, são separados os dois monossacarídeos, que é o produto, né, desta reação. E a enzima, gente, ela fica disponível aqui, ó, intacta, por ser um biocatalisador, ela fica intacta para interagir com outra molécula de sacarose e continuar o processo, né, de separação dos dois monossacarídeos. Então, este é um exemplo relativamente básico e simples, mas útil, para que possamos compreender como é que uma enzima ela atua, né, nesse processo de catálise. Bom, Neto? Oi. Pode falar. Aquela questão falando de energia... Espera que falhou o teu áudio, acho que tem que repetir, deu uma falha, eu não entendi.
Com relação à questão do ATP, né, tem a geração de energia, ou seja, todo um ciclo que tem para a geração de energia, reserva de energia da célula. Como é que é esse processo relacionado aí com as enzimas? Eu só entendi, tu falar o finalzinho, não sei, o meu microfone, os demais colegas aí, conseguiram ouvir toda a pergunta dele? Para eu saber se é só o Não. meu microfone que está com problema. Ou então é Acho o que teu áudio aí, Não, Dayan. professor. Eu acho que ele é- falou muito não, longe do microfone. Eu acho que é a internet mesmo. Tá ouvindo? Tu tá me ouvindo, Dayan? Alô, câmbio, Oi, Dayan? oi. Pois é, houve um consenso aqui entre os Melhorou? colegas que eu... Agora eu estou ouvindo. Tenta, vamos Não é lá. porque eu estava longe do computador aqui. Ah, O tá. professor Dayan estava assistindo a aula deitado, gente. E o Dayan estava na cozinha e eu estava no quarto, o computador não vale assim, meu irmão. Assim, vamos lá. Não é bem assim, não. Mas Estou brincando. a minha dúvida, Neto, na verdade, é aquela questão da formação do ATP, da adenina trifosfato, né? Sim. Ali é um processo de geração de energia na célula, né? Para ela poder fazer essas reações, não é isso? Ou não é? Na verdade, a gente vai discutir isso, viu? A gente vai falar sobre glicólise, a gente vai falar sobre o ciclo do ácido cítrico, a gente vai entender lá na ocasião como é que a ATP será utilizada para fornecer a energia necessária para os processos bioquímicos. Porque a gente aprende desde sempre em biologia que a mitocôndria, né, a usina da célula, e que utiliza a ATP como fonte de energia. Só que agora aqui em bioquímica, a gente vai ter uma visão muito melhor sobre esse aspecto. A gente vai entender mais ou menos nessas reações como é que a ATP ela efetivamente fornece a energia necessária para uma transformação. Aí eu acho que vai ficar mais claro para ti, entendeu? Eu vou explicar ali o que acontece com o grupo trifosfato ali, como é que ele atua para transferir essa energia que vai ser fundamental, né, para que o nosso organismo possa desempenhar as suas funções. Mas não é aqui que a gente vai discutir isso, entendeu? Está me ouvindo, Dayan? Eu não sei se tu ouviu, mas acho que a ideia... Eu acho que tu deve estar me ouvindo. A questão é a seguinte, esses detalhes que você mencionou, a gente vai discutir bem legal quando a gente for falar sobre glicólises. A gente vai lá, na ocasião, entender como é que a ATP vai atuar e influenciar nesse processo de fornecimento de energia, tá bom? Eu acho que tu me ouviu, não sei. O teu áudio está com problema, tu voltou para a cozinha. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou dar sequência. Bom, aqui, ó, os grupos prostéticos, que falamos agora há pouco sobre eles, vou dar mais ênfase agora. Cofatores e coenzimas têm importantes papéis na catálise. Bom, eu apenas, na verdade, agora há pouco, eu adiantei o termo prostético, porque eu falei sobre a hemoglobina, mas aqui a gente vai dar um pouco mais de ênfase. Primeiramente, nesse contexto, o que seria um cofator? Né? Alguns íons inorgânicos que servem de cofatores para as enzimas, principalmente são o ferro, o magnésio, o manganês e o zinco. Eu mencionei agora há pouco, né? Algumas enzimas não conseguem, apenas a partir das suas cadeias laterais, promover, atuarem de maneira significativa. Elas necessitam de íons metálicos, como fatores, ou de moléculas, que são as coenzimas, que são moléculas orgânicas, moléculas complexas, ou metalorgânica, ou seja, uma molécula orgânica com metais, agindo na transferência de grupos. A maioria derivam de vitaminas. Então, vamos com calma. Então, os cofatores, principalmente, são esses íons, né, metálicos, e as coenzimas são complexos, moléculas orgânicas. Em que situação eu posso encontrar isso? Repetindo, algumas enzimas necessitam, para desempenhar a sua catálise, de cofatores ou coenzimas. Quando um cofator, uma coenzima, se liga permanentemente a uma enzima, aí nós chamamos esse grupo de grupo prostético. Tá? Então, muitas enzimas lançam mão, se utilizam, né, dessa conexão ou com moléculas ou com íons metálicos
justamente para otimizar, para realizarem a sua função, que é a catálise. Aí, deixa eu voltar aqui, ó, isso aqui é interessante, ó. A maioria das coenzimas, elas derivam de vitaminas. Por exemplo, no nosso conteúdo, lá no final, tem um tópico que é vitaminas e sais minerais. A equipe que pegar esse tema de seminário vitaminas aí, vai voltar a falar sobre esse tópico. Vai mencionar quais são as vitaminas e que tipo de coenzimas, né, elas formam. Tá? Então, para quem, desde criança, sabe que vitamina é importante para o organismo, né, e não sabe exatamente, efetivamente, como elas importam efetivamente para o organismo, vai abrir bastante a nossa discussão nesse seminário, quando a gente for discutir como é que essas vitaminas contribuem para a formação de coenzimas que vão estar associadas a enzimas para que elas desempenhem diversas funções importantes na catálise. Eu coloquei algumas aqui apenas, tá? Por exemplo, a niacina, que é a vitamina B3, ela é fundamental, tá? Porque ela vai compor aqui o NAD, que é o dinucleotídeo dinucleotídeo de nicotinamida adenina, tá? Essa molécula aqui, que é muito mais prática, já perceberam, né? Falar NAD, né? Bem mais fácil. Então, olha, ela contribui nessa região bem aqui, principalmente, ó, tá? Que é a vitamina B3, que é a niacina. Gente, o NAD, para vocês que estão vendo, para quem está vendo a primeira vez, pode inicialmente causar um susto pela complexidade da molécula, mas eu garanto a vocês que vocês vão se habituar com ele, até porque mais à frente nós vamos mostrar muitos mecanismos em que o NAD vai atuar. E ele é importantíssimo em uma série de processos biológicos. Neste caso aqui, já deu para perceber que o NAD+, ele se converte no NAD-PH e vice-versa, pelo um processo de oxirredução. Então, o sítio aqui reacional está bem aqui, ó. Perceberam? Aqui nós temos o nitrogênio carregado positivamente. O que vai acontecer? Esse nitrogênio ele vai receber aqui um átomo de hidrogênio. Tá? Ou seja, o NAD+, ele vai sofrer redução e se converter em NADH. Aí você pergunta, professor, mas eu aprendi em química que quando uma espécie sofre redução, provoca na outra espécie uma oxidação, e é verdade. Então, em vários processos de oxirredução, em que a enzima precisa atuar, ela pode utilizar a coenzima que contém o NAD, ok? Então, o NAD tem essa principal função de atuar em reação de oxirredução. Toda vez que o NAD ele sofre, o NAD+, reduz a NADH, ele provoca no substrato uma oxidação. E o contrário, se o NADH, toda vez que ele se converte no NAD+, ele sofre oxidação e vai provocar no substrato uma redução, e assim por diante. Deu para entender esse tópico aí, gente? Deu. Tá, então vamos seguir aqui. Aí um outro, olha, esse aqui é interessante, é o NADP. O NADP na prática é uma coisa interessante quando esse oxigênio aqui, ó, desse grupo hidroxila, aqui na nossa pentose aqui, ó, ele sofre fosforilação. Então, o NADP+, ó, é sintetizado a partir do NAD+, pela fosforilação desse oxigênio aqui, ó. Isso é feito através da ATP, que meu caro amigo Dayan citou agora há pouco sobre a ATP. Mais à frente vai discutir muito sobre a ATP. Aí, gente, a partir da atuação das enzimas, elas recebem várias classificações, de acordo com o tipo de reação que ela
está ali catalisando. Por exemplo, o primeiro grupo de enzimas, que eu vou mostrar aqui, pertence ao grupo das oxidorredutases. São enzimas que catalisam a reação de oxirredução, né, que nós conhecemos muito bem, transferindo elétrons, hidretos ou prótons. Então, nós aprendemos lá em Química, já há algum tempo, que a transferência de elétrons, hidretos e prótons, elas provocam o processo de oxirredução. Neste caso aqui, um exemplo de uma oxirredutase é essa enzima ADH, tá? Chamada de álcool desidrogenase. É uma enzima que tem uma atividade bem interessante no metabolismo do álcool no nosso organismo, nas células do fígado. Tá? Nós já sabíamos, né, eu acho que vocês devem já lembrar, que o etanol, quando ele é metabolizado, ele se converte em acetaldeído. Só que talvez vocês não soubessem os detalhes da transformação. Essa transformação, ela ocorre com a ação da enzima álcool desidrogenase, e olha que eu mostrei agora há pouco aqui, lembra? Com a enzima NAD+. Olha que interessante, o NAD+, nesse processo, ele vai se transformar no NADH. Ele está sofrendo o quê, gente? Redução. Está provocando o que no etanol? Oxidação. Então, o etanol, ele é oxidado a acetaldeído e o NAD+, é reduzido a NADH. Tudo isso é feito onde? No sítio ativo de uma enzima, chamada de álcool desidrogenase, ou ADH. Tranquilo, galera? Tranquilo. Beleza, vamos em frente. O segundo grupo de enzimas são as transferases. O nome também já ajuda, né, a compreender a sua função. Elas catalisam a transferência de componentes como o grupo glicosil, metila, amino, fosforila. Neste caso aqui, a glicose, que vamos conhecer tudo sobre ela daqui a pouco na aula de carboidratos, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Olha, essa aqui, só para você logo entendendo, é a posição 6 aqui, ó, da glicose. Então, essa hidroxila aqui, ela vai sofrer uma fosforilação bem aqui, ó, tá vendo aqui? Esse P representa o grupo fosfato aqui, ó, do fósforo. E neste caso, a enzima que vai estar atuando é a glicoquinase, esta enzima responsável. E olha que interessante, ela vai estar usando o que aqui, gente? ATP. A ATP, nós vamos depois aprender, né, mais à frente, detalhes sobre ela, já mencionei isso aqui. Quando ela cede porque olha, é ADP, adenosina trifosfato, ela possui 3 grupos fosfatos. Quando ela cede um grupo fosfato para a glicose, que está bem aqui, ó, ela sai de trifosfato, que é a letra T, né, para ADP, que é o difosfato. Então, o que aconteceu aqui? Através da ação da enzima glicoquinase, ela transfere da ATP um grupo fosfato para transformar a glicose na glicose fosfato. Então, essa que é a ideia. Gente, isso aqui não é o mecanismo. O mecanismo é bem interessante. Vamos ver daqui a pouco uma para você ver. Isso aqui é apenas a que a gente chama de reação global. A reação geral, né? O que aconteceu. Porque o objetivo aqui é mostrar apenas um exemplo de uma transferase. Aí eu usei como exemplo a glicoquinase. Mas, claro que o mecanismo é muito mais bonito e muito mais elaborado. Isso aqui é uma coisa bem simplória, apenas a reação global. Outro grupo, né, de enzimas são as hidrolases. As hidrolases, esse hidro lembra logo, né, o quê?
Catalisa a clivagem hidrolítica de ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio, e outras, né? Aí, olha só, o hidro lembra o que mesmo? Água, né? Utilizam a água como receptor de grupos funcionais de outras moléculas. Aí aqui nós temos, olha, esse fragmento de um peptídeo, essa aqui é uma ligação amídica, tá? Então, essa aqui é uma junção de 2 aminoácidos. Então, a carboxipeptidase A, ela vai provocar a clivagem, a quebra, a separação desses 2 aminoácidos. Isso vai acontecer exatamente na ligação amídica, que está destacada aqui, ó, com a cor verde. Tá? Repito novamente, isso não é um mecanismo, é apenas um exemplo, né? Então, a carboxipeptidase A, ela vai interagir e a água será fundamental para reconstituir aqui, por exemplo, ó, esse grupo carbonila, ele vai reconstituir a carboxila, o carboxilato, tá? E esse nitrogênio aqui, ó, ele vai se conectar ao da água para formar o grupo, o íon imínio, que é o NH3+. Aí os 2 fragmentos de peptídeo ou polipeptídeo estão separados. Professor? Oi. Quando a gente for ver os mecanismos, a gente vai ver essa carboxílica, não sei, isso aí funcionando no mecanismo? A carboxipeptidase A? Isso. Não, é impossível porque, olha aqui embaixo a imagem, né? Ela é muito grande o tamanho dela, assim. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que representa o mecanismo a nível enzimático. Uhum. A gente vai mostrar só um sombreamento, que é para representar a cadeia lateral, e serão destacados nesse sombreamento apenas os grupos da cadeia lateral que efetivamente interagem com o substrato, entendeu? Sim. Mas não dá para ver pela complexidade, é impossível você visualizar isso tudo, né? Eu tava na minha cabeça que ela, de algum jeito, ela se entrava aqui dentro, depois ela se partia aí por dentro e saía. Não. Não, isso é interessante porque realmente é uma coisa abstrata, né? Você fica, poxa, essa é uma estrutura aqui ultramente complexa. Só que ela possui uma pequena região ali, pequenina, chamada de sítio ativo, que daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes, onde o substrato vai interagir. Então, realmente é uma coisa que, para os cristãos, é coisa de Deus mesmo, né? Para os céticos, aí, os ateus, é o fascínio da vida, da evolução, da adaptação. Mas isso é um outro debate. Mas é uma coisa realmente assim espetacular. Aí outra classificação aqui, ó, as liases catalisam a clivagem também de carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio e outras, só que mediante a eliminação de átomos, o que resulta em ligações duplas. É aquele velho mecanismo que vocês conhecem, alguns de eliminação, né, que muitos deles geram ou retiram ligações duplas presentes, né, na reação química. Essa é uma reação da química orgânica bem conhecida, eu acho que vocês, inclusive, já realizaram em laboratório, tá? Que é a conversão do ácido fumárico no maleico. Já lembram disso? Tem uma prática de isomeria em laboratório. Claro, lá não se utiliza enzimas, é uma prática, né, em laboratório, que é a conversão do maleico em fumárico e vice-versa. Acho que vocês não lembram agora, né? Uma prática de isomeria geométrica. Sim, mas aqui a gente chama de fumarato e não ácido fumárico, porque é o sal, né? Então não é ácido fumárico, é fumarato. E não é ácido maleico, é o malato, porque está na forma de sal. Mas o foco aqui é que a enzima que atua nesse processo é a fumarase. Vocês já perceberam que os nomes das enzimas, gente, eles estão muito relacionados, às vezes, ao substrato que atua, ou ao tipo de reação que está ocorrendo. Em geral, tem algumas relacionadas, até o nome do pesquisador que descobriu. Então, esses nomes variam muito. Nesse caso aqui, fumarase lembra claramente o fumárico, ácido fumárico, ou seu sal fumarato. Então, esta é a conversão aqui, ó. Nesse caso, se você olhar aqui, vai acontecer aqui, ó, ocorre essa hidratação aqui
então o que vai acontecer? Esses dois carbonos da ligação dupla recebem a hidroxila e o íon, e um próton, no caso, né, o íon H+, formando o íon malato. Tá? Agora, a questão é a seguinte, isso é importante ressaltar aqui na história. Mais uma vez, isso está longe de ser um mecanismo, tá bom? Não é tão simples assim. Adiciona a hidroxila ali, adiciona o íon H+ ali, pronto, acabou. Não é por aí, não. Tá? Está longe de ser isso aí. Vamos passar aqui, então. Isomerases. As isomerases, olha o nome, isomerases, lembra logo, né, de isômero, isomeria, catalisam alterações geométricas ou estruturais no interior de uma molécula, ou seja, isomerizam as moléculas. Então, aqui há uma isomerização. Então, o que você tem aqui antes? A dihidroxiacetona-fosfato, e aqui você tem o D-gliceraldeído 3-fosfato. Então, se você observar, a atuação desta enzima, que é a triose-fosfato isomerase, ela transformou, aqui dá para observar claramente aqui, aqui nós tínhamos uma carbonila de um grupo de uma cetona, e agora nós temos a carbonila de um grupo de um aldeído. Então, se você conferir, são isômeros, tem a mesma fórmula molecular, os mesmos elementos químicos, só o que mudou foi a posição de alguns elementos. Houve um rearranjo interno e isomerizou. Também, essas transformações têm mecanismos. Se você pegar o livro de bioquímica, inclusive esse que o Dayan colocou no grupo, você vai encontrar alguns mecanismos, inclusive esse, que é muito conhecido, a transformação da dihidroxiacetona-fosfato em D-gliceraldeído fosfato. Só vou botar aqui uma coisa aqui, porque eu estava olhando aqui. Na verdade, aqui a gente só fazendo uma correção aqui, a transformação, eu passei para cá, mas lembrando desse slide anterior, é porque o ácido fumárico e o maleico, na verdade, os dois contêm ligações duplas, só que os diferem é o tipo de isomeria, um é cis e o outro é trans, tá? Não é esta situação aqui não, tá bom? Só para deixar isso claro. Que eu fiz uma analogia para vocês lembrarem de uma reação de laboratório, não era só aqui não. Aquela conversão era de isomeria cis em trans. Sim, agora vamos para o grupo das ligases. Elas catalisam a união de duas moléculas por reações de condensação, consumindo energia sob a forma de ATP. É o que o Dayan quer saber, como é que a ATP, né, fornece essa energia para as reações. Então, esse aqui é o piruvato, através da ação da piruvato carboxilase, ok? Haverá a formação do oxaloacetato. O que aconteceu aqui, visualmente, né, de maneira bem simples, simplificada? Houve a adição do gás carbônico a essa estrutura do piruvato, ok? E como diz o texto, né, houve o consumo de energia na forma de ATP. Então, a ATP, ao liberar o fosfato aqui, se converte na ADP, e a energia utilizada nesse processo foi usada para essa conversão do piruvato em oxaloacetato. Tudo isso foi catalisado pela piruvato carboxilase. Muito bem. Ok, agora vamos voltar a falar aqui sobre o sítio ativo. Lembra que em proteína é comum usar o termo sítio de ligação, né? Naquele ambiente em que o substrato se conecta. Para a enzima, utiliza o termo sítio ativo, que é geralmente uma cavidade ou fissura especializada em reconhecer substratos específicos, como já discutimos agora há pouco, né? E catalisar transformações químicas. É formado por diferentes resíduos, que são os resíduos catalíticos, que podem ou não pertencer a uma mesma cadeia.
Aí que eu coloquei, deixa eu ver isso aqui, olha, que é a parte que eu li para as proteínas e para as enzimas que são proteínas, também se repete a ideia. As enzimas, desculpa, as interações entre o sítio ativo e o substrato são as mesmas que estabilizam a enzima, ou seja, interações hidrofóbicas, eletrostáticas, interações de hidrogênio, forças de Van der Waals. Então, todas essas interações que estão relacionadas com a cadeia lateral dos aminoácidos que interagem uns com os outros, que geram aquele formato tridimensional da enzima, são as mesmas interações que estão ali, no sítio ativo, que já mencionamos que é a cavidade ou aquela fissura, né, presente na enzima. Então, é uma região específica onde somente aquela molécula característica, né, com características físico-químicas, podem interagir. Eu acho que vocês já ouviram falar de inibidor, uma substância inibidora, né? É aquela substância que pode inibir a atuação de uma enzima. Como é que essas substâncias inibem, né? Como é que elas atuam? Na verdade, são substâncias que, na prática, elas têm características físico-químicas semelhantes ao substrato. E elas acabam ocupando o sítio ativo da enzima. E acabam impedindo que a enzima atue como deveria atuar com aquele substrato específico. Tá bom? Deu para entender? Então, esses inibidores, de maneira geral, por competição, têm uma estrutura e propriedades físico-químicas semelhantes ao substrato de interesse real da enzima. Eles acabam ocupando esse sítio ativo, impedindo que as enzimas desempenhem a sua função com o substrato que realmente ela desejaria atuar. Então, o sítio ativo não se liga simplesmente ao substrato. O sítio ativo fornece grupos catalíticos que facilitam as interações para a reação química. Vamos ver daqui a pouco o mecanismo. Estabilizando a formação do estado de transição para a reação química. Aí aqui tem uma imagem, né, só para ter uma ideia, de um substrato no sítio ativo de uma enzima, e são diversas as interações do substrato com as cadeias laterais, né, de diversos aminoácidos presentes naquele sítio ativo. E aqui tem um mecanismo. Se você pegar um livro, você vai encontrar vários. Eu selecionei esse que eu mostrei anteriormente. Eu acho que não sei se eu mostrei na aula de hoje, mas ele é um mecanismo bem interessante, que é a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Então, olha só. Dá para enxergar aí? Está pequeno para você essa imagem. Dá para ver? Tá bom, professor. Então, olha só. Olha que interessante. Agora há pouco, eu mostrei para vocês várias reações, né? A gente apenas comentou. E agora eu vou mostrar ela agora desse jeito e depois o mecanismo, para você ver que ele é muito mais bonito do que uma visão simplista como essa. Então, vamos lá. Primeiramente, antes de olhar para o mecanismo, vamos ver o que aconteceu aqui, na transformação da glicose, né, que é um açúcar, que é uma hexose, né, Nós temos aqui, por exemplo, essa cadeia cíclica de 6 membros, com átomo de oxigênio aqui, tá? E a frutose, ela tem aqui, uma cadeia cíclica de 5 membros. Então, a enzima que atuou nesse processo de transformação é a glicose 6-fosfato isomerase. Olha o nome, ela é uma isomerase. Isso já traz muita informação para a gente, né? Então, ela só converte aqui no processo de isomerização. Então, vamos ver como acontece. Olha que interessante. E quem me perguntou agora há pouco sobre como é a reação das enzimas foi o... Fez uma pergunta agora há pouco. Eu, professor. Tá aí, mas eu não estou vendo, mas é o... Jean. Jean. Tá o Jean. Então, olha só, Jean, aqui,
A gente costuma representar assim, ó, essa estrutura aqui em azul, aqui assim, seria mais ou menos aqui nessa região sítio ativo da enzima. Mas aqui está cheio de átomos de cadeias laterais do polipeptídeo. Mas é comum destacar apenas a região da cadeia lateral que vai atuar no processo, entendeu? Inclusive sem mostrar os átomos. Por exemplo, esse B aqui, ó, com duas bolinhas, você lembra, é a representação de uma base de líons, que é aquele nucleófilo, lembram disso? Que ele vai ceder o par de elétrons para a reação química, fornecer o par de elétrons para a reação química. Então, é uma base de líons, ok? Ele vai usar o par de elétrons para capturar esse próton ali. Então, isso que acontece aqui, ó. Olha só, essa base, ela vem, primeiramente, e captura esse próton aqui da hidroxila. Segue as setas vermelhas, tá bom? Eu vou mudar aqui colocar uma ponteira de... Pronto, fica mais fácil assim, ó. Dá para ver melhor, né? Segue a setinha vermelha, ó. A base vem, que é uma base, é um nucleófilo, é uma base de líons. Ela abstrai esse próton e tira ele daqui, remove ele. O par de elétrons entre o oxigênio e o próton, ele forma uma dupla ligação aqui com o carbono da pontinha aqui do anel, tá? Gerando uma carbonila. Isso provoca automaticamente a quebra desta ligação aqui, ó. A clivagem dessa ligação entre o carbono e o oxigênio. E esse par de elétrons que sai daqui dessa quebra já captura um próton aqui fora, ó. E o par de elétrons retorna para reconstituir a base. Então, vamos lá com calma. O que aconteceu aqui nessa primeira transformação? Houve a formação de uma carbonila bem aqui, ó, não foi isso? E essa ligação, quando se abre e pega um próton, gera uma hidroxila com esse oxigênio. Observe, ó. Aqui está a carbonila que se formou, e aqui em cima a hidroxila que se formou. E a cadeia, o anel se abriu completamente. Entenderam até agora? Aí vamos dar sequência no mecanismo. Uma base novamente vem. Essa base, gente, pode ser qualquer átomo, um nitrogênio, por exemplo, de uma cadeia lateral de um aminoácido, tá bom? Ele vem com o seu par de elétrons. Olha que legal. Segue as setas. Abstrai esse próton aqui. E a ligação desse próton, o par de elétrons, gera uma dupla bem aqui entre esse carbono e o carbono aqui da extremidade, forçando a abertura da dupla carbonílica, que se abre e pega um próton aqui fora, ó, abstrai um próton aqui fora, formando uma hidroxila aqui, não é isso? Deu para acompanhar? Gente, essa sequência aqui de setas, ela é clássica de todo o mecanismo de reações orgânicas. Tá? Então, vocês lá em Química Orgânica 1, Química Orgânica 2, já vem, né, com esse conhecimento já prévio. Eu vou repetir o passo a passo aqui, ó. A base vem, retira esse próton aqui em cima, o par de elétrons, carbono-próton, forma uma dupla entre esses dois carbonos, onde eu estou apontando, e força a abertura da ligação carbonílica dos elétrons π da dupla, que captura um próton aqui fora, gerando uma hidroxila aqui e uma dupla nessa região. Querem ver só? Está aqui, ó, a dupla na região que eu falei, tá? E a hidroxila aqui na pontinha, ó, que eu mencionei. Aí segue o fluxo. O que vai acontecer agora? Agora, olha, essa outra hidroxila que está aqui embaixo, ó, aqui representada, ela vai interagir agora. Observe. Vê uma base novamente de líons, né? Um nucleófilo. Ele vai retirar esse próton aqui. E esse par de elétrons OH vem para o oxigênio para formar uma carbonila bem aqui, ó. Tá ligado? Não é uma dupla aqui? Forçando a série da dupla. O par de elétrons da dupla vem e pega um próton aqui fora, ó, formando esta estrutura. Ó, aqui está a carbonila que eu mencionei. Tá? Isso aqui não era um CH? Como ele pegou um próton aqui fora, virou um CH2. Está bem aqui ele. Ó. E, finalmente, agora, haverá o fechamento do anel, do novo anel, que é a ciclização. Aí vem uma base aqui fora novamente, o nucleófilo, captura esse próton dessa hidroxila aqui, e esse par de elétrons, que era da hidroxila,
ele se liga a esse carbono carbonílico aqui, ó, fechando o anel de 5 membros. Aí força a abertura da dupla carbonílica, que abstrai um próton aqui fora, gerando uma hidroxila aqui embaixo, que é justamente essa hidroxila aqui, ó. E o anel se forma, ó, da frutose. Então, desta maneira, a glicose 6-fosfato se converte na frutose 6-fosfato. Deu para entender aí? Esse silêncio demorado. Mais ou menos, professor. É bem complicado. Deu para entender, mas é meio complicado. Eu pisquei 1 segundo desde daquelas caracterizações de enzima e caí de paraquedas no meio do mecanismo, não entendi mais nada. Quem caiu de paraquedas? Quem mandou saltar de paraquedas? Fica sentado. Eu mandei alguém saltar de paraquedas? Eu fui buscar água 1 segundo. Ah, então você caiu e furou paraquedas. Então, sorte tua que o vídeo está sendo gravado, né? Você daqui Graças a Deus. vai poder olhar o vídeo e vai poder lembrar de algum tópico. Eu acho que, revendo o vídeo e lendo, né? E de preferência, fazendo uma revisão de mecanismos, eu acho que vai ficar muito mais fácil para vocês, tá bom? Mas essa é a ideia. Tem vários, eu coloquei esse, acho que já foi o suficiente para exemplificar, né? Como é que ocorre esse processo mecanístico aí. A gente costuma ver de maneira muito simplória, né, a reação, ó. Assim fica fácil, né? Ó. A glicose 6-fosfato interage com a glicose 6-fosfato isomerase e forma a frutose. E acabou. Mas, na verdade, tem todo um processo, muita calma nessa hora. Aí você vai usar todo o seu conhecimento de mecanismo, de química orgânica, e vai seguindo as setas. Você lembra lá de mecanismo que as setas, curvas, o que elas representam? Elas representam sempre, viu? O sentido em que os elétrons são deslocados. Então, é sempre assim, tá? As setas sempre vão indicando o sentido que o par de elétrons se desloca para se ligar. Apesar de a base capturar o próton, mas alguém poderia pensar em pegar a seta e escrever ela apontando para a base, mas estaria errado, completamente errado. Tá, foi embora a palavra agora. Mecanisticamente, pronto, essa é a palavra. Então, tratando-se de mecanismo, é só você seguir o fluxo das setas, tá bom? Então, a base de Lewis, que é o nucleófilo, captura o próton, essa ligação gera uma carbonila, a clivagem do anel que se abre, esse par de elétrons captura outro próton, gera uma hidroxila. Aí você vai seguindo, do jeito que eu fiz, até chegar ao produto final. E, obviamente, a enzima está pronta para interagir com outra molécula de glicose e reiniciar o processo. Aí, aqui, para um tópico que é relevante quando se fala de enzimas, são justamente esses fatores aí, né, que influenciam, né, na velocidade das reações enzimáticas. O efeito do pH a gente já discutiu bastante, né? Aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Ó, aqui nós temos na vertical a velocidade da reação e à direita, né, na horizontal, o pH. Aí eu separei aqui, para esse gráfico, duas enzimas bem conhecidas, que é a pepsina e a tripsina. A pepsina é uma enzima que atua principalmente ali no estômago, e nós sabemos que o pH do estômago ele é um pH que varia de 1 a 2,5, né? É uma faixa muito baixa, um pH muito baixo do estômago, que auxilia na digestão. E olha que interessante aqui, ó. Do pH 0 a aproximadamente 3,5 é a faixa, né, que a pepsina atua. Se você pegar a pepsina, retirar ela daqui e colocar em um pH completamente diferente, por exemplo, pH 5, 6, 7, 8, vai acontecer o fenômeno que nós conhecemos como desnaturação. Ela vai perder a sua função. Então, olha que interessante. Em pH de aqui 0,5, até mesmo 1, a velocidade da reação não é tão eficiente, né, da pepsina.
À medida que o pH vai subindo aqui aproximadamente a 1,5, 1,6, a gente chama de pH ótimo. Está aqui, ó, inclusive está 1,5, mas muitos autores dizem que é 1,6. Então, a pepsina, o pH ótimo dela significa o quê? É o pH em que ela possui o seu melhor desempenho, a maior velocidade é nesse pH, próximo de 1,5, 1,6. Então, para a pepsina, ela atua numa faixa de pH, mas o melhor rendimento, né, a nível de velocidade de catálise é em pH próximo de 1,6, que a gente chama de pH ótimo. Se o pH for de 3, 3,5, ela vai atuar, vai catalisar, mas não com tanta eficiência, com uma velocidade menor. A tripsina é outra importante enzima que atua ali no intestino. O nosso intestino, o pH ele já é básico, não é isso? No caso da tripsina, o pH ótimo dela ali seria aqui, ó, próximo de 8, ali, 7,7, 7,7, 7,8, que é onde ela tem o melhor desempenho, né, com a maior velocidade, que é o pH ótimo. Mas a faixa dela de atuação é por volta de 6 a 10, a faixa de pH. Pelo mesmo motivo que a pepsina, se a tripsina for colocada em um ambiente com pH, por exemplo, muito baixo, ela desnatura e perde, né, a sua função. E aqui eu coloquei outros, ó, a catalase, a arginase, fumarase, que vimos agora há pouco, a ribonuclease, cada uma com o seu pH ótimo característico. Olha, a catalase, vocês devem lembrar, é aquela enzima que por exemplo, quando você está dodói lá, tem uma ferida, um ferimento, a gente costuma limpar o ferimento com água oxigenada, lembram disso? Com peróxido de hidrogênio. A catalase, ela acelera a decomposição do peróxido. É por isso que causa aquela efervescência ali e gera o gás oxigênio. Acho que muitos de vocês já fizeram isso, né? A catalase está no sangue, por isso que o pH dela ali é o pH 7,6. Também ela é encontrada, por exemplo, na batata inglesa. Por isso que em laboratório a gente utiliza o experimento com batata, já que ninguém, né, vai usar o sangue para fazer no laboratório isso. A gente utiliza a batata para acelerar a decomposição do peróxido de hidrogênio. Mas a atuação em geral dela é um pH ótima de 7,6. E a temperatura também discutimos, é um importante fator da atuação enzimática. O pH ótimo, no caso, nos seres humanos, está por aqui, ó, 36, 37 graus, aqui, ó, que é a temperatura do nosso organismo, principalmente. Também, ela atua numa faixa consideravelmente grande, né, de temperatura, mas se você for submeter a temperaturas elevadas, como 60, 70 graus Celsius, ela também sofre desnaturação. Tem várias práticas de laboratório que a gente realiza, que a gente provoca, né, eleva a temperatura até esses níveis de 60, 70, 80, 100, e nós observamos a desnaturação. Só alguns organismos chamados de termofílicos, né, tem essas enzimas que conseguem, acho que, salvo engano, são bactérias, né, que vivem ali em ambientes inóspitos, tem enzimas que conseguem atuar em pH elevado, que não é o caso das enzimas tipicamente humanas, tá, que eu estou me referindo, é de alguns micro-organismos. Ok? Essa sequência aqui, eu não vou mostrar agora, porque eu vou mostrar em uma aula ainda na disciplina, porque como nós não faremos uma prática, eu vou colocar uma prática, eu vou simular aqui na aula uma prática de laboratório. E a gente vai discutir algumas propriedades das enzimas, ponto isoelétrico, a gente vai discutir algumas características em solução das proteínas, como pH, força iônica, a influência da temperatura. Aí, essa aqui é a parte teórica para a aula prática, que é bem interessante. Discutir esse efeito da força iônica, o efeito do solvente,
da temperatura, a gente vai discutir a desnaturação de proteínas, as características, isso a gente vai discutir na aula prática, tá? Dayan, tu podes, então, finalizar a aula aí, que eu vou falar sobre outra coisa agora. Pode dar o pause lá ou interromper. Ouviu, Dayan?